Oi, pessoal. Estudo dos gases. A gente vai estudar agora as variáveis de estado: pressão, volume, temperatura e um determinado número de mol, né? Vamos lá, vamos ver como é que o Enem cobra isso. Vem comigo para a gente resolver essas questõezinhas aqui. Vem comigo. Começou. Olha aí. Os airbags de segurança dos automóveis são acionados com impacto que envia um sinal elétrico para o dispositivo e inicia a reação explosiva do nitreto de sódio, que é o NaN3, produzindo sódio metálico e nitrogênio molecular conforme a equação. O gás produzido tem função de inflar o airbag, que é o nitrogênio, né, pessoal? Esse tipo de dispositivo contém 100 gramas de NaN3. E aí, olha bem, ele diz na questão que você vai usar a equação de Clapeyron. Então ele nem se preocupa se você sabe ou não qual é a equação PV igual a nRT. Com você nunca rezei tanto, né? Aí ele diz que a pressão é quanto? 1 atm. Ele diz que a temperatura é 25 graus Celsius, que é quanto? 298 kelvins. Por que isso? Porque para eu achar em Kelvin, eu somo o que ele der em graus Celsius com 273, tá? E ele diz aí também, a massa molar do NaN3, ele já lhe diz que ela vale 65 gramas por mol. Vê que legal, pessoal? Então ele já nos ajudou bastante na questão. Bora para o quadro? Vamos para o quadro da gente? Bora para o quadro. Olha aí. Então veja, o que é que eu preciso para fazer essa questão? Eu tenho a equação, eu preciso achar o número de mol de nitrogênio. Por quê? Porque eu achando o número de mol de nitrogênio, eu substituo aqui na minha equação, eu tenho a pressão, eu tenho R, tenho a temperatura, eu acho então quanto é o meu volume. Então aqui, olha, eu sei que 2 mols do NaN3 está para 3 mols do nitrogênio. 2 mols está para 3 mols. Só que ele me deu a massa, Guga. Então, como é que eu faço isso? Veja, ele disse que eram 100 gramas, não foi isso que ele falou na questão? Então, eu vou dizer, ó, 2 vezes 65 gramas, que são 2 mols, aqui, ó, vão estar para quanto? Para 3 mols de nitrogênio. Guga, por que tu botasse 65? Porque ele trabalhou em grama, então eu peguei o mol em grama e transformei aqui, né? Assim como 100 gramas, que é o que eu tenho, né, no nosso airbag, vai estar para quanto? 100 gramas vai estar para X. Então, quem é X? Aqui, ó, 100 vezes 3 dividido por 130, né? Mas Google tinha que fazer essa conta, né? Tem, né, pessoal? Mas aí é 300 dividido por 130, né? Nenhum bicho papão, né? Que dá aproximadamente 2,3 mol. Pronto. Aí agora a gente finaliza a questão juntos. Bora finalizar? Bora. Quem é a pressão? A pressão é 1, ele deu. Quanto é o volume? Eu quero saber. Quanto é o número de mol? 2,3. O volume, eu quero saber. O número de mol é 2,3. R é uma constante que vale 0,082, que é a constante universal dos gases. E a temperatura eu achei que era 298. Então, multiplico por 298. O volume aqui vai dar aproximadamente 56,2 litros. E a nossa questão está resolvida. Então, uma questão em 2 etapas não é uma questão tão fácil, mas é uma questão que dá para fazer com lógica, né? Então, ó, a gente achou 56,2, ele aproximou para 56,5, aproximado o valor, né, da questãozinha, bem legal. Então, pessoal, vamos agora falar sobre a teoria cinética dos gases. Vamos comigo? Olha aí. A teoria cinética dos gases, ela é de 1857, por Clausius, tá bom? Aí, olha, ele explica o comportamento dos gases, isso é um comportamento microscópico.
Então, os gases são constituídos por um número imenso de partículas, com muita liberdade. E essas partículas estão em movimento aleatório. Esse movimento aleatório, ele justifica a facilidade que os gases têm de escapar. O gás escapa com muita facilidade. O gás se difunde com muita facilidade, não é? Porque suas moléculas estão sempre em movimento. Outro detalhe, o espaço entre as partículas é muito maior do que o tamanho de cada partícula. Imagine, você abre aqui um perfume, o perfume na sala toda sente o cheiro. A sala é infinitamente maior do que o tamanho das partículas, ou seja, o volume do gás, ele é da partícula do gás, ele é desprezível. A gente diz sempre que o quê? Que o volume do gás é o volume do recipiente que o contém. O volume do gás é o volume do recipiente que o contém. A outra é muito interessante, a interação entre as moléculas, tá? São desprezíveis, tanto as atrativas como as repulsivas. Então a gente diz, eles estão tão distanciados um dos outros o quê? As moléculas, seus átomos, seus íons, que a gente diz que elas estão praticamente sem nenhuma atração. Legal? Desculpa. A outra é que a pressão que o gás exerce não é provocada pela colisão entre o gás, mas é entre a partícula e a parede do recipiente. A pressão de um gás é resultado da pancada da molécula contra a parede do recipiente. Essa, pessoal, é a teoria dos gases, juntando a ela a energia cinética média, que é proporcional à temperatura. Veja, eu vou dizer de novo. Energia cinética média! Energia cinética média! Por que eu estou falando média assim? Para que você lembre que a temperatura, ao aumentar, aumenta a vibração das moléculas, mas aumenta a energia cinética média. Por que média? Porque aumenta todo mundo, mas na média todos aumentam e não absolutamente. Como assim, Guga? Eu não posso dizer que todas as partículas têm a mesma velocidade. Se eu chegar numa sala e disser, bora, todo mundo corre aí. Quem correr mais, passa na federal. Todo mundo vai correr. Me diga uma coisa, todo mundo vai ter a mesma velocidade? Não. Mesma coisa são os gases. Quando você aumenta a temperatura, você acelera. Mas nem todos têm a mesma velocidade. Todos aumentaram, mas aumentou na média. Então, pessoal, essas são as teorias que você precisa saber, os princípios da teoria dos gases, tá certo? E aí a gente chama isso de gás ideal. Logo, pessoal, agora que a gente já sabe que é um gás ideal, a gente pode estudar as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. Vê bem, vamos para o primeiro momento, o volume. Olha, lembre-se que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, que é igual a 1000 ml, tá? 1 metro cúbico são 1000 litros. E 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Isso é a unidade. Mas quando eu falo de volume, o volume do gás é o volume do recipiente que o contém. A pressão do gás, pessoal, que é dada em Pascal, que é Newton por metro quadrado, tá? Ao nível do mar, guarda isso, é 1 atm, que é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual, pessoal, a 760 torricellis, ou 1 bar. Então é importante saber isso, tá? Lembre-se, a pressão do gás é a pressão das moléculas contra a parede do recipiente que as contém. Pressão é força sobre área, não é verdade? Então, a pressão do gás é a pressão das suas moléculas contra a parede do recipiente. Guga, o que é pressão atmosférica? Pressão atmosférica é a pressão da coluna de ar sobre a superfície da Terra. Quanto mais alto for o local, quanto maior a altitude, menor essa pressão. Então, a pressão atmosférica, ela é menor em locais com maiores altitudes. Em locais altos, a pressão atmosférica é menor. Ao nível do mar, ela é de 1 atm. E a temperatura de um gás é o grau de agitação das suas moléculas. A temperatura de um gás é o grau de agitação das suas moléculas. Toda vez que você for estudar um gás, você vai estudar nas CNTPs, não é isso? Geralmente, né? Que é condições normais de temperatura e pressão. Nessas condições, eu tenho a pressão de 1 atm a 0 graus Celsius. Guarda isso, tá?
1 atm a 0 graus Celsius. Aí eu chamo isso de CNTP. Se for CATP, Guga, o que é CATP? Olha, CATP é condições ambientes de temperatura e pressão. Condições ambientes de temperatura e pressão. Nessas condições, eu tenho 1 atm, mas aí é a 25 graus Celsius. Pessoal, nas CNTP é 0 grau. Na CATP, nas condições ambientes, é 25 graus Celsius. Na CNTP é 0 graus Celsius. Na CATP é 25 graus Celsius. Não esquece isso não, tá? E aí, pessoal, a gente agora tem a hipótese de Avogadro, que a gente viu em leis ponderais, mas a gente revisa. Ele falou que, nas mesmas condições de temperatura e pressão, iguais volumes de gases diferentes têm o mesmo número de moléculas. Então, nas mesmas condições de temperatura e pressão, iguais volumes de gases têm o mesmo número de moléculas. Esse é o princípio de Avogadro, tá? Então, pessoal, vou explicar isso aqui melhorzinho, dando um saltozinho aqui, veja. Eu sei que PV é igual a nRT, tá bom? Então, nas mesmas condições de temperatura e pressão, a constante é constante para todo mundo, né? Então, o volume corresponde ao número de moléculas. Então, iguais volumes terão iguais números de moléculas de gases quaisquer, porque os gases ocupam todo o espaço. Então, se você tem o mesmo volume, você vai ter o mesmo número de molécula. Nas mesmas condições de temperatura e pressão, ó. Tá aqui, ó, temperatura e pressão. R é uma constante, é a constante universal dos gases. Então, o volume é igual ao número de moléculas, certo? Eu queria mostrar isso para vocês. Acho que vale a pena. E o volume molar? O volume molar é o volume de 1 mol. 1 mol de gás nas CNTPs ocupa 22,4 litros ou 22,7 se a gente usar a nova nomenclatura da IUPAC. Google, como é que eu vou saber? Eles vão dizer, tá certo? Se você vai usar o valor de 1982 ou antes de 1982. Lembrando que isso foi uma mudança no padrão da pressão, tá certo? Que não interessa para a gente, é uma coisa técnica, mas é 22,4 litros ou 22,7. Ele vai dizer para você volume de 1 mol de qualquer gás. E aí a gente tem as transformações gasosas, isotérmicas, isobáricas e isocóricas. Vem cá para eu te mostrar. Olha, pessoal, eu sei que vamos começar a relacionar pressão e volume com a temperatura constante, tá bom? Eu só posso relacionar duas grandezas se a terceira estiver constante, tá? Então, quando a temperatura está constante, isso aqui é uma transformação isotérmica, exatamente, onde a temperatura é constante. Quando eu aumento a pressão em um sistema, me diga, pessoal, quando eu aumento a pressão em um sistema, o que é que acontece com o volume daquele sistema? Se eu aplico aqui uma pressão, o que é que acontece com o volume? Ele diminui. Então, quando eu aumento a pressão, imediatamente eu diminuo o volume. Não é verdade? Lembra da injeçãozinha do êmbolo? Não é? Quando eu aumento a pressão, diminuo o volume. Eu acho que eu tinha até aqui um êmbolo de... Eu tenho, ó, que sorte! Quando eu aumento, olha, vê, eu tenho aqui, ó, tá vendo? Aí quando eu aumento a pressão, ó, o volume está fazendo o quê? O volume está diminuindo. Então, quando eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Logo, pressão é inversamente proporcional ao volume. Transformando isso aqui numa equação, fica pressão vezes volume é constante, não é verdade? Se é constante, é daqui que eu tiro, ó. P1V1 igual a P2V2. E a temperatura, Guga? Não entra, né? Por que não entra? Porque está com temperatura constante.
Aí, olha, pessoal, e o gráfico dessa relação, que é transformação isotérmica? Olha, o gráfico é o gráfico de uma grandeza que é inversamente proporcional. Concorda comigo? Então, ó, se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Então, são inversamente proporcionais. E aí a gente conseguiu demonstrar a primeira expressão na expressão isotérmica, né? Agora, imagine, pessoal, que eu tenho pressão e temperatura, tá bom? Se eu tenho pressão e temperatura, o volume tem que ser o quê? Constante, exatamente. Então, agora, se o volume é constante, isso é uma transformação o quê? Isocórica, também chamada de isométrica, também chamada de isovolumétrica. Não é legal? Então, olha bem, se eu, pessoal, aumento a temperatura, o que acontece? Aumenta a agitação das moléculas. Tu concorda comigo? Então, se aumentam essas agitações, as moléculas vão bater mais na parede ou menos? Muito mais. Então, aumenta o número de colisões. Com isso, aumenta a pressão. Exatamente. Então, eu posso dizer a você que quando eu aumento a temperatura, eu também aumento a pressão. Exatamente. Quando eu aumento a temperatura, eu também aumento a pressão. Então, pressão e temperatura são o que, pessoal? Diretamente proporcionais. São diretamente proporcionais. Com isso, eu posso fazer, ó, pressão é proporcional à temperatura. Passa dividindo, pressão sobre temperatura é o que? Constante. Com isso, ó, se é diretamente proporcional, ó meu gráfico como vai ficar bonitinho. Pressão e temperatura. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. A temperatura tem que ser em Kelvin, tá? E uma coisa que você precisa saber: não alcançamos o 0 Kelvin, ele não existe na prática. Então, o gráfico não pode cortar o 0 Kelvin, não pode cortar, tá? Ele tem que ser pontilhado. Por que não pode cortar? Porque não existe valor de pressão para temperatura de 0 Kelvin, porque não existe o 0 Kelvin, tá bom? Então, a gente tem aqui, olha, se P sobre T é constante, eu posso dizer que P1T1 é igual a P2T2. Não é legal, pessoal? E para você ficar mais tranquilo ainda, agora a gente vai ver o quê? Volume e temperatura. Com isso, quem é constante é a pressão. Quando a pressão é constante, sabe como é que eu chamo o meu sistema? Isobárica. É, pessoal, de barômetro, né? Isobárica. Então, veja, se eu aumento a temperatura, o gás, ele o quê? Ele expande. Lembra como é que se enche um balão? Aquecendo o ar. Então, isso quer dizer que se ele expande, eu aumentei o volume. Logo, volume é proporcional a quem? Volume é proporcional à temperatura. Logo, volume e temperatura eu posso dividir, né? Ficam constantes. Logo, pessoal, disso eu tiro que V1T1 é igual a V2T2. Lembrando, olha o gráfico, volume e temperatura. Pessoal, a temperatura é em Kelvin, então não pode cortar o zero, tá? Não pode cortar o zero. O zero tem que ser pontilhado, porque não existe 0 Kelvin. Com isso, eu chego para você e lhe digo, eu sei que P vezes V é constante, eu sei. Eu sei que V sobre T e P sobre T são constantes.
Sei, a gente acabou de ver isso. Então eu vou transformar isso tudo em uma única equação, que é a equação que você conhece como P1V1T1 igual ao quê? P2V2T2, que a gente até brinca, né? Para viver tranquilo, preciso viver trabalhando. Lembrando que T tem que ser sempre em Kelvin, tá? E daí, pessoal, a gente também tira, ó. Se PV sobre T é igual a P'V' sobre T', eu posso multiplicar aqui por N nos dois lados. Vai dar alguma diferença? Não. Posso multiplicar por N, por 10, por 100, por 1000. Se multiplicar dos dois lados, não muda nada. Então, daqui é que tira, ó. PV, T sobre N é uma constante. Não é constante? É. Então, eu chamei isso aqui de PV, Tn e minha constante de R. R, porque eu quis homenagear alguém com a letra R, constante dos gases, concorda? E aí virou a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, onde N é o que, pessoal? N é o número de mol. E com isso a gente sabe agora toda a base da química dos gases ou da física dos gases iniciais. Então ficou bem mais tranquilo para a gente ver. Vamos agora ver os slidezinhos e ó, faz só agora festejar. Vem embora comigo. Olha aí. Vê, pessoal, a gente sabe que tem os três estados físicos, né? A gente também agora sabe o quê? O que é um gás ideal, que segue as características que a gente viu no começo da aula, e a gente sabe as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. A gente sabe que temperatura mede o grau de agitação das moléculas e que sempre tem que ser em Kelvin, não é isso? E olha, quanto maior a temperatura, maior a energia cinética média das moléculas, né? A gente também já sabe, pessoal, que a energia cinética de um gás pode ser calculado por três meios de nRT. E a velocidade média de um gás é 3RT sobre a molaridade, o mol, né, do gás, o mol dele. Isso é a velocidade média das moléculas. Aí, olha, baseado nisso, o volume de um gás é o quê? O volume do gás é o volume do recipiente que o contém. E a pressão? O que é a pressão de um gás? A pressão é o resultado do choque das moléculas do gás contra a parede do recipiente. Cuidado! A pressão atmosférica é a pressão da coluna de ar sobre a superfície da Terra. Quanto mais alto eu estou, menor é a minha pressão atmosférica. Legal? E aí, pessoal, lembrando que a gente tem aqui, ó, a pressão interna deve ser igual à pressão externa para o corpo estar em equilíbrio. Se a pressão interna for maior, o corpo tende a aumentar indefinidamente. E se a pressão externa for maior, o corpo ele funciona como se fosse esmagado. É o que a gente chama de força G. E aí, ó, o que é uma transformação isotérmica? É aquela que ocorre com a temperatura constante. Olha, quando eu tenho a temperatura constante, se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. E daí saiu a minha equação P1V1 igual a P2V2, que é também chamada de lei de Boyle. Lei de Boyle, tá? Explica a respiração, né? Quando você, do diafragma, expande, o ar entra. Quando ele fecha, o ar sai, né? E aí, pessoal, a gente tem também a isobárica, ou de Gay-Lussac. É aquela que você vai ter o quê? Isobárica é quando eu tenho a pressão constante. Então, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Por que está pontilhado? Porque como a temperatura é em Kelvin, não pode ter 0 Kelvin. Então, não pode passar pela origem, tá? E a isométrica, a isocórica ou isovolumétrica, quando o volume é constante. Essa, pessoal, é o que explica, por exemplo, a latinha de spray, né? Por isso que você não pode aquecer, porque ela pode o quê? Explodir devido à transformação com o volume, que você vai alterar o volume ali, desculpa, você vai alterar a temperatura e a pressão no mesmo volume, então ela vai
explodir. Então, olha, pessoal, para isso a gente tem uma relação onde a gente acabou de ver. PV igual a nRT, certo? Essa foi a primeira partezinha de gases que eu queria que a gente deixasse ela bem clara, para que você não tivesse nenhuma dúvida. Certinho, pessoal? Então, lembrando, qual é a equação de Clapeyron? Vem comigo, bora ver. Olha aí, ó. Clapeyron, ele relacionou o número de mol com a pressão, o volume e a temperatura. Então, lembre-se que número de mol é a massa sobre a massa molar, não é isso? Então, onde tem número de mol, eu posso botar massa sobre massa molar. Pessoal, essa equação é a equação ideal dos gases, um gás ideal. Então, PV igual a nRT, R pode ser 0,082 se a pressão for em atm. Se a pressão for em milímetro de mercúrio, R vale 62,3. E se na prova ele der a pressão em Pascal, R vale 8,3. Vê bem, essa constante ele geralmente dá. Então fica tranquilo que é isso que não vai criar nenhum problema. Ufa, é muita coisa, né? Valeu, pessoal. Beijo, segue o canal e dá um like.